Olá pessoal, eu sou Genivaldo Marreiros da Silva, sou acadêmico do curso de Ciências Biológicas da Uniaselv e estou aqui para apresentar uma videoaula onde o tema é horta orgânica em casa. Pessoal, esta videoaula apresenta uma proposta de maneira bem simples e didática, o passo a passo do processo de construção e manutenção de uma horta orgânica no quintal de sua própria casa. É através da alimentação que todos os organismos conseguem obter e sintetizar os nutrientes necessários para suas funções vitais. Cada organismo busca uma alimentação rica em nutrientes específicos para suprir suas necessidades no meio em que vive. Todos nós sabemos da qualidade nutricional e da proteção à saúde dos alimentos orgânicos. Pessoal, ter uma horta em casa significa muito mais do que uma alimentação saudável. Cuidar de uma horta serve quase que como uma terapia verde, um momento para esquecer dos problemas do dia a dia e assim melhorar a qualidade de vida. Desenvolver uma horta orgânica em casa requer um certo tempo, dedicação e alguns cuidados especiais, como a escolha do local para construí-la, uma boa adubação, irrigação abundante, precisa da presença do sol. Então esse ambiente é necessário que tenha alguns fatores, como a presença do sol, tem que ter uma ventilação adequada, certo? E assim a gente pode desenvolver uma horta em um pequeno espaço no seu quintal ou até mesmo na varanda de sua casa. Pessoal, para montar uma horta no quintal, isso depende muito do material que você tem à sua disposição e, fundamentalmente, a criatividade de cada um. Você pode usar desde uma garrafa PET, um pneu velho do seu automóvel, ou até mesmo um cano de PVC, um balde de tinta ou de margarina. Então, assim, é infinitas possibilidades que você tem de construir uma horta no seu quintal. Para montar essa horta que eu estou apresentando a vocês, eu basicamente usei dois processos. Um foi com cano de PVC, onde eu faço um corte no cano e deixo ele como se fosse uma calha, certo? Para que possa distribuir o substrato e as hortaliças dentro no espaço adequado. Um cano de 200 milímetros de espessura, que é o suficiente para o substrato guardar todos os nutrientes necessários para que a hortaliça desenvolva bem. E o outro passo, o outro processo, foi através de pneus. Para isso, você tem que retirar o perfil lateral de um dos lados do pneu, deixando ele no formato de uma bacia, certo? E também a questão da profundidade. Assim como o cano de 200 milímetros, o pneu também tem essa média de 20 a 25 centímetros, que é ideal para que o substrato consiga ser o suficiente para guardar os nutrientes necessários para as hortaliças. O preparo desse substrato é baseado na produção de um adubo orgânico desenvolvido através de uma composteira residencial feita com simples baldes de margarina, onde a gente coloca todos os restos de alimentos da cozinha, como cascas de bananas, restos de verduras, casca de ovo, borra de café, e você com isso, através do processo de compostagem, você desenvolve um adubo de excelente qualidade. Para preparar esse substrato, vamos nos basear em 50 litros de adubo orgânico, aquele que eu falei anteriormente, oriundo da composteira. Então, para isso, a gente acrescenta mais ou menos 20 litros de esterco de vaca, ou se for de galinha, você pode diminuir isso para 12 litros. E também 20 litros de munha de carvão. É o carvão triturado, aquele bem triturado, que serve como uma espécie de drenagem, ajuda na drenagem
do substrato, para que não fique muito acumulado água e com isso possa trazer fungos e bactérias e danificar as hortaliças. Então, assim, o carvão também tem um poder magnífico na composição de um substrato. É bom também a gente até colocar um pouco de areia de construção, também isso ajuda na questão da drenagem, certo? O fundamental é que a matéria orgânica seja de boa qualidade. Pessoal, para uma horta de pequeno porte, como uma horta no quintal, não há necessidade de se plantar muitas sementes, uma quantidade grande. Então, para isso, você tem duas situações que você pode estar fazendo. Você pode usar uma bandeja de semeadura que é fácil de ser encontrada no comércio, ou até mesmo você pode fazer um corte na metade, na garrafa PET pela metade, e você enche de substrato, um substrato peneirado, para que as sementes fiquem sobre esse substrato. Você distribui as sementes ali e regue bastante com borrifador, para que essa semente não fique muito enterrada, não vão muito para o fundo. Então, com borrifador, você regue bastante e você pode até usar a parte superior da garrafa PET como para tampar, como se fosse uma espécie de estufa. E isso vai facilitar com que desenvolva as mudinhas de hortaliças. E daí, entre poucos dias, menos de uma semana é o suficiente para estarem todas germinadas. O plantio definitivo deve seguir um espaçamento que varia de acordo com a cultura escolhida, pois cada planta tem suas necessidades de espaço para um bom desenvolvimento. A questão do espaçamento, o alface, por exemplo, requer um distanciamento de 20 por 20 centímetros entre um pé e outro. A cebolinha de 10 a 18 centímetros, 10 por 18. A chicória, que é também conhecida como coentro do Pará, em média 17 por 17 centímetros. O couve, esse já requer um espaço maior, a média de 50 por 30 centímetros. O coentro já é totalmente diferente. O coentro você faz fileiras de 15 centímetros de distanciamento entre um e o outro, mas porém, basicamente sem distanciamento, 1 centímetro só é o suficiente entre um e o outro na reta. O hortelã, 20 por 30 centímetros. O manjericão pode ser 30 por 45. Isso é uma média, isso há variáveis, mas pode seguir essa linha que vai dar tudo certo. Para uma boa manutenção de nossa horta, de nossos canteiros no quintal, é necessário que haja uma constante retirada de ervas daninhas, porque assim como os nutrientes que a gente coloca no substrato orgânico, eles são benéficos para nossas hortaliças, eles também trazem muitas ervas daninhas e muitos insetos que possam prejudicar nossas plantas. Então o primeiro passo é você estar sempre fazendo a retirada, a capina das ervas daninhas. Outro ponto fundamental na manutenção da nossa horta é você fazer, através de pulverização, o controle de pragas e doenças. Esse controle você pode fazer com fungicidas, bactericidas. Isso tem que ser defensivos orgânicos. Nós estamos tratando de uma horta orgânica, então nada de agrotóxicos nesse sentido. E esses defensivos você pode obter em casa com facilidade. Tem várias situações que possam beneficiar nossas plantas e muitas vezes as pessoas nem imaginam. Por exemplo, o leite cru, leite de vaca cru, você pode fazer uma mistura do leite com água. Por exemplo, você pode colocar para 1 litro de água, você dilui 1 copo de leite cru. E você borrifa em suas hortaliças, que ele, além de afugentar os ácaros, cochonilhas, pulgões e alguns outros insetos, ele também é riquíssimo em fonte de cálcio.
Muitas pessoas não imaginam o poder da água oxigenada em uma horta ou até mesmo nas suas plantas, no seu jardim de casa. A água oxigenada tem um poder incrível de combater diversas pragas e insetos nas plantas, além de nos auxiliar no desenvolvimento delas por ter uma grande fonte de oxigênio. A água oxigenada você pode diluir 3 colheres de sopa em 1 litro de água e borrifar em suas hortaliças de 3 em 3 dias. Isso vai facilitar com que ela desenvolva melhor, livres de pulgões, cochonilhas. Essas pragas, elas são danosas demais para nossas plantas. Elas sugam a seiva e praticamente praticamente destrói as nossas hortaliças e plantas do jardim. Outra fórmula que você pode estar fazendo com bastante facilidade é a diluição de detergente em água para combater insetos. Até insetos maiores são afugentados com isso. O detergente, você pode estar usando qualquer detergente, com exceção do verde. O detergente verde não estudos já foram realizados e não indicam aquele detergente verde, da coloração verde. O ideal é o que seja o detergente neutro ou, de preferência ainda, o detergente de coco, que você pode diluir 4 colheres de sopa para cada litro de água e está borrifando constantemente nas plantas. Você observa, você, por exemplo, borrifou hoje, borrifa daqui 3 dias novamente. Isso de acordo com o desenvolvimento, como você está vendo que está melhorando a qualidade, que está afugentando as pragas, aí você vai intensificando isso. Mas o ideal é nessa média de 3 em 3 dias. Você também, é muito importante que você também possa estar fazendo uma troca. Você hoje borrifou leite cru, aí você passa 3 dias, você borrifa uma outra composição e você vai sempre alternando, porque o ciclo de vida dessas pragas é curto. E o que acontece é que, vamos supor que aquela fórmula que você colocou matou uma grande porção, mas às vezes fica ova e fica alguns outros elementos que não foram exterminados. Como o ciclo de vida é muito curto, esses elementos podem ganhar imunidade àquela fórmula. Então você está sempre fazendo uma troca. Agora, pessoal, tem uma outra fórmula que essa requer um pouco mais de atenção, que é a calda bordaleza. A calda bordaleza é uma composição de sulfato de cobre que você pode estar encontrando nas casas de agropecuária e cal virgem. São diluídos, eu não vou explicar exatamente como é a forma, como é que se desenvolve essa fórmula, porque vai requer um pouco de tempo. Mas assim, é a composição de sulfato de cobre com a cal virgem diluídos em águas. E esse é mais complexo porque requer um cuidado. Você tem que estar fazendo análise, a questão do pH, certo? Porque dependendo do pH, se tiver muito ácido, você pode estar queimando suas hortaliças ou suas plantas. Então tem que ter um controle, certo? Mas é muito importante destacar que a calda bordaleza, apesar dos produtos serem industrializados, elas são autorizadas pelos órgãos competentes como uma substância orgânica. Então não haverá problema nenhum você estar utilizando a calda bordaleza na sua horta no quintal. Pessoal, com o desenvolvimento dessa videoaula, foi possível perceber a importância de se implantar ações que integrem os benefícios do ser humano e o meio ambiente através de um adubo orgânico em uma horta no quintal de nossas próprias residências. Desenvolver e cuidar de uma horta totalmente orgânica no quintal de minha casa tem sido tão prazeroso quanto compartilhar os conhecimentos adquiridos através desse trabalho
com toda a comunidade.